Enfrentar a ansiedade e superar as dificuldades sempre foi uma luta constante na minha vida. Eu costumava ampliar meus problemas, ficava preso em pensamentos sobre situações que não podia controlar, o que só fazia as coisas piorarem, e conseguia deixar tudo ainda pior. Mas quando um amigo me falou sobre estoicismo e me emprestou um livro, resolvi tentar. Comecei a explorar essa filosofia e assumi o compromisso de praticar os fundamentos e hábitos estoicos por uma semana, para ver se mudar meu modo de pensar poderia impactar minha vida, me trazer mais felicidade e força mental. O que aconteceu ao longo da semana mudou totalmente minha cabeça, transformou completamente minha perspectiva, ampliou minha visão, que era fechada em alguns aspectos, e comecei a ter confiança para enfrentar a ansiedade, encarar as frustrações com clareza e conseguir lidar com os problemas e desafios. Pouco a pouco fui substituindo emoções pesadas como insegurança, ansiedade, desamparo e abandono, por sentimentos de tranquilidade, por pensamentos de clareza. Isso aconteceu porque comecei a incorporar pequenos exercícios diários focados em objetividade, lógica e autoaperfeiçoamento, adotando a cada dia uma visão estoica. Comecei a pensar em cada questão da minha vida como um estoico. Perguntava a mim mesmo, como Marco Aurélio agiria nesse caso? Qual seria a resposta de Epicteto para isso? Como Sêneca reagiria? Visualizar os obstáculos dessa maneira me ajudou a transformar a preocupação em responsabilidade proativa. Comecei a direcionar meu foco para o desenvolvimento do meu caráter, buscando mais sabedoria e conhecimento em vez de manter os milhares de problemas e situações que antes ficava remoendo na minha cabeça o dia todo. Comecei a valorizar a construção de uma base sólida para o meu caráter. Por isso, nesse vídeo, vou explicar o que é o estoicismo e as principais atitudes a serem adotadas e quais exercícios você tem que fazer. Mas te convido, não apenas a assistir até o final, mas se comprometer em aplicar nos próximos 7 dias esses hábitos estoicos em sua vida. Mas antes de seguirmos, quero te pedir para comentar de qual cidade você está assistindo e 7 dias estoico. Essa simples declaração é um passo poderoso de coragem para romper qualquer ansiedade, vício ou dificuldade que possa afetar sua vida. Se comprometa verdadeiramente com essa transformação, como eu fiz. Aproveite também para deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sino de notificações. É algo simples, mas que faz muita diferença para nós. Mas o que é o estoicismo e por que seguir seus princípios? O estoicismo começou na Grécia, 3 séculos antes de Cristo, com o Zenão. Ele era um navegador rico que perdeu sua fortuna em um naufrágio e, em resposta ao que lhe aconteceu, começou a estudar os grandes filósofos e, posteriormente, criou sua própria escola. O estoicismo, que foi igualmente praticada pelos ricos e pelos pobres, pelos poderosos e por aqueles que batalhavam na busca por uma boa vida. O objetivo do estoicismo era promover a virtude e a felicidade por meio da estabilidade diante das adversidades. Os estoicos viam a filosofia como uma jornada em busca da sabedoria, definida como o conhecimento das coisas divinas e humanas. Esse conhecimento era dividido em 3 partes: lógica, física e ética. Para os estoicos, a lógica servia como um guia para compreender o mundo, envolvendo um processo simples de 4 passos, começando pelos sentidos, que captam informações. Em seguida, a mente, que avaliava se essas informações eram verdadeiras, refletindo sobre elas. Depois, a razão confirmava a verdade, levando a uma convicção pessoal verificada pela experiência e pelo consenso humano, resultando em um conhecimento sólido e confiável da realidade. Era como se utilizassem a lógica como uma ferramenta especial para a compreensão profunda do mundo. A física era vista pelos estoicos como a explicação fundamental para o início do universo, sustentando que todas as formas de existência derivavam de uma presença onipresente, argumentando que Deus estava presente em toda a criação. Quanto à ética, era centrada na busca da felicidade como objetivo supremo. Os estoicos ensinavam que alcançar a felicidade significava viver em harmonia com a natureza, seguindo seus princípios,
Essa abordagem ética envolvia adotar uma conduta alinhada com a ordem natural das coisas, promovendo virtudes e agindo de maneira virtuosa. Em resumo, para os estoicos, a ética consistia em encontrar a felicidade através da conformidade com os padrões naturais. Os estoicos desenvolveram a capacidade de superar emoções prejudiciais e agir com sabedoria, justiça, coragem e moderação. Conseguiam controlar suas próprias percepções e julgamentos, em vez de tentar controlar sem sucesso os eventos externos. Sua felicidade, paz e quietude não dependia de nada externo. Não estava condicionado às pessoas, coisas ou circunstâncias exteriores. Eu era totalmente vulnerável à ansiedade irracional, mesmo que o mínimo me acontecesse. Alguma coisa não desse certo ou tivesse um pequeno imprevisto ou contratempo, me desesperava e vinha tudo na minha cabeça de uma vez só. Eu esperava que adotar as práticas estoicas pudesse me ajudar a abandonar esse hábito de entrar em pânico e insegurança. Ao melhorar a minha capacidade de enfrentar desafios com calma e objetividade, também pretendia me tornar mais presente para minha família e meus poucos amigos. As principais atitudes a serem adotadas antecipadamente. Abraçar uma transformação tão significativa como uma mudança total de perspectiva requer determinação e vontade, desde o início. Primeiramente, foquei em cultivar uma visão objetiva de tudo o que me acontecia, me baseando em fatos e lógica, priorizando a razão, em vez de me basear e me guiar em emoções passageiras, como raiva, insegurança e medo. Em situações cotidianas, como no trabalho, por exemplo, tive que lidar com um projeto em andamento em que o cliente solicitou a entrega final na mesma semana, mesmo com prazos estipulados previamente no contrato. Enfrentamos o risco de perder o cliente se não conseguíssemos cumprir a nova data. Procurei pensar antes de reagir e, examinando cuidadosamente a situação e as possibilidades da equipe para cumprir a nova data, realizei um mapeamento completo do trabalho, identificando o que já havíamos concluído, o que ainda não tínhamos iniciado e o que estava em andamento, além de estabelecer novas atividades para a equipe que eu coordenava. Antes, provavelmente, teria cedido à ansiedade, transmitindo esse sentimento para toda a equipe e, consequentemente, comprometendo o projeto. Um estoico analisa logicamente os riscos reais antes de reagir, evitando assim a ansiedade e o pânico exagerado. Em segundo lugar, abracei a perspectiva estoica que encara as lutas como oportunidades para cultivar virtudes como perseverança, criatividade e equilíbrio. Enxergar essa antecipação do projeto como uma oportunidade para demonstrar integridade, avaliando as opções com serenidade em vez de ceder à raiva, à reclamação e às frustrações, é uma prática valiosa. Além disso, o que realmente fez a diferença, e o mais importante, foi que construiu uma força mental resistente. Os estoicos se preparam para perturbações e desconfortos em vez de imaginar que a vida será sempre fácil, como a Alice no País das Maravilhas. Seja diante de doenças, enfrentando o trânsito caótico ou desentendimentos com pessoas queridas, ter tranquilidade de espírito me ajuda a suportar e enfrentar os desafios da vida com tranquilidade e bom ânimo. Preste atenção às suas impressões. As primeiras impressões são os pensamentos ou reações automáticas que surgem quando nos deparamos com pessoas, eventos ou situações. É como nossa resposta instintiva a tudo o que acontece ao nosso redor. Para os estoicos, é fundamental examinar essas impressões com cuidado. Vamos imaginar uma situação. Eu estava ansioso por uma promoção no trabalho e me candidatei a uma nova posição como gerente de projeto. Infelizmente, não consegui. Fui rejeitado. Poderia facilmente me sentir um inútil e fracassado, relembrando todas as vezes na vida que não dei certo, com crenças de rejeição trabalhando na minha cabeça quase sem parar. No entanto, estas impressões fazem da situação uma grande catástrofe, em vez do que realmente é, apenas uma desilusão. Os estoicos buscam perceber essas impressões à medida que surgem, adiando o julgamento para avaliar se são precisas ou exageradas. Essa pequena pausa ajuda a separar emoções dos fatos, proporcionando clareza para responder com calma, em vez de reagir impulsivamente, apenas com emoções negativas e destrutivas. Quando fui rejeitado na nova vaga,
A promoção representou muito para mim, por isso me senti arrasado. No entanto, pensando racionalmente, pude perceber que ter sido ou não promovido não determinava meu valor. Como nos lembra Marco Aurélio, uma pedra é lançada ao ar, não perde nada ao descer, não ganha nada ao subir. Ou seja, continuo sendo eu mesmo, com ou sem promoção. E definitivamente no mundo corporativo hoje existem diversos fatores que determinam quem receberá uma promoção. Então, pensando racionalmente, não poderia medir meu valor por isso. Pacientemente aguardei meu chefe me dar um feedback de quais pontos eu poderia melhorar, para me aprimorar para uma próxima oportunidade. Diferencie entre o que você pode e o que não pode controlar. Os estoicos introduzem a dicotomia de controle, explicando que certos aspectos da vida podem ser diretamente controlados, enquanto outros estão além do nosso domínio. A saúde, por exemplo, está sob meu controle. Se eu cuido bem ou mal da minha saúde, isso eu consigo controlar. Mas não tenho controle se fico doente ou se pego uma gripe. Outro exemplo é com o dinheiro. Está sob meu controle como eu gasto meu dinheiro. Se tenho organização financeira ou se gasto impulsivamente, ambas as decisões são escolhas que tenho total controle. Mas não tenho controle sobre a inflação, do valor da gasolina, ou se os produtos ficam mais caros no mercado a cada mês, assim como o valor de ações no mercado financeiro. O mesmo é válido sobre mim. Está sob meu controle agir com integridade, ser honesto, manter minha índole. No entanto, a opinião que as pessoas têm sobre mim permanece fora do meu controle. Em uma situação em que me senti menosprezado por amigos em quem confiava, em vez de desabafar sobre a falta de consideração deles, direcionei minha energia para estabelecer novas conexões. Comecei a agir me baseando nos princípios estoicos e percebi de maneira fortalecedora que tenho muito mais controle do que imaginava. Consigo administrar melhor meu tempo, refletir antes de falar e encontrar soluções em vez de só ficar ansioso e reclamando por tudo. Ou pior, em vez de remoer a situação várias e várias vezes na minha cabeça, repetindo o ciclo do sofrimento, algo que costumava consumir totalmente minha energia, pensar como um estoico, me trouxe não apenas progresso tangível, mas, o mais importante, uma transformação na minha postura mental. Supere a perspectiva negativa. Considerar o pior cenário ajuda a colocar as coisas em perspectiva e pode fazer com que uma situação difícil pareça mais gerenciável. Os estoicos chamavam esse exercício de visualização negativa. A ideia é antecipar dificuldades ao imaginar cenários, se preparando para o que pode dar errado e sabendo como lidar com isso. Mas, muitas vezes, pessoas ansiosas como eu tendem a fazer esse exercício de visualização negativa de forma catastrófica, se desesperando e pensando horas seguidas que tudo dará errado, completamente tomados pela ansiedade, por exemplo. Para os estoicos, a visualização negativa não era um exercício constante, mas sim uma prática dedicada a um momento específico. Ao visualizar possíveis adversidades, temos clareza em 2 pontos. Primeiro, enxergar que na maioria das situações nossos problemas iniciais foram muito exagerados por nossas emoções. E segundo, ganhamos consciência das realidades e nos preparamos para enfrentá-las. Por exemplo, ao comprar um carro, a primeira coisa lógica que fazemos é um seguro, porque sabemos do alto índice de assaltos e da falta de segurança. Não colocamos um seguro esperando que sejamos assaltados ou tenhamos nosso carro furtado, ou que queiramos que isso nos aconteça ou desejamos atrair isso, mas nos preparamos caso algo aconteça. Da mesma forma funciona a visualização negativa. Pensar em um desfecho não tão bom nos deixa preparados mentalmente para resistir e lidar com a situação, caso venha a acontecer. Pensar na perda da minha renda me faz perceber que fazer um orçamento e registrar cuidadosamente meus gastos e ganhos não é algo tedioso e chato, mas essencial para eu aprender a ter controle sobre minhas finanças. Imaginar algum tipo de doença na velhice me motiva a buscar saúde agora e começar a cuidar melhor do meu corpo, enquanto tenho o poder de escolha. Enfrentar periodicamente os cenários ruins em minha mente gera uma prontidão para agir com sabedoria. Muitas vezes negamos algumas verdades em nossas vidas, facilmente caindo em um positivismo superficial. Mas o fato de negarmos nossas verdades não as fazem desaparecer,
mas nos torna vulneráveis às adversidades. Pratique desconforto voluntário. Como você desenvolve seus músculos na academia, indo todos os dias e executando seu treino, correto? Então, como você desenvolve sua resistência mental? Os estoicos têm a resposta: desconforto voluntário. Nessa semana de hábitos estoicos, aprendi a prática do desconforto voluntário, que são exercícios estoicos de desconforto autoimposto para aumentar nossa tolerância, com o intuito de fortalecer a capacidade de lidar com dificuldades e, acima de tudo, desenvolver um senso de apreciação e gratidão mais verdadeira para nossa situação atual da vida. A ideia nunca foi uma punição. O objetivo não é deixar a vida mais difícil, e sim elevar seu nível de resistência do que você pode ou vai conseguir suportar com tranquilidade. Ao se submeter voluntariamente ao desconforto, os praticantes estoicos não apenas enfrentam desafios físicos ou emocionais, mas também desenvolvem uma mentalidade resiliente e uma gratidão verdadeira pelo que têm. Aprendi a criar dentro da minha rotina alguns desafios e situações desconfortáveis para treinar minha mente e conseguir elevar meu nível de enfrentamento. E ao fazer isso, percebi que o resto da minha vida ficou mais fácil. E por que você deve começar a aplicar esse exercício na sua vida? Para ganhar resistência mental, assim como os músculos, sua mente também precisa de treino para ter resistência. Um exemplo claro que vemos nos dias atuais é de pessoas surtando quando algo dá errado. Sofrendo dificuldades voluntárias, você está melhor preparado mentalmente. Reflita sobre sua interconexão. Nossa cultura hoje valoriza fortemente o individualismo, e embora estejamos conectados, muitos de nós estamos cada dia menos presentes dentro dos ambientes que compartilhamos. Os estoicos compartilham a crença na interconexão entre os seres humanos, vendo todos como integrantes de uma comunidade maior. Inclusive inventaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Nessa perspectiva, cada um de nós desempenha um papel essencial no mundo, e as ações de uma pessoa não apenas afetam, mas também influenciam todos ao seu redor. Os estoicos enfatizam a importância de agir eticamente e responsavelmente, considerando o bem-estar coletivo. Lembrar que minhas ações impactam a vida de outras pessoas faz com que defender a virtude pareça significativo e não fraco. Outro ponto é que os estoicos também veem uma interconexão entre a mente e o corpo. Eles acreditavam que a mente e o corpo são partes inseparáveis de uma pessoa e que o bem-estar de um afeta o bem-estar do outro. Nisso entendi que cuidar da mente tem a mesma importância que cuidar do meu corpo, da mesma forma que aprendi a praticar autocontrole mental. Comecei a mudar meus hábitos alimentares e fazer exercícios. A interconexão é uma ideia fundamental no estoicismo, que nos lembra da nossa interdependência com o mundo ao nosso redor. Isso significa reconhecer que nossas ações têm consequências e que estamos conectados a tudo ao nosso redor. Que devemos aprender com o passado, viver plenamente o presente e nos preparar para o futuro. A interconexão no estoicismo é uma ferramenta poderosa para promover a paz e a serenidade, garantindo que cada ato de bondade não seja desperdiçado, mas sim plante sementes de paz e moderação nas vidas daqueles que tocamos. Concentre-se na virtude e no caráter. Os estoicos medem a sabedoria não pelo quão talentoso ou estimado alguém se torna, mas pela consistência de seu caráter. A busca exclusiva por fama ou conquistas por si só muitas vezes gera pensamentos e vícios de curto prazo. Parei de me criticar o tempo todo por ter menos seguidores ou visualizações nos stories do que alguns colegas. Nenhum dos dois garante agir com gentileza e coragem quando a vida se complica. Em vez disso, me concentrei em metas de autoaperfeiçoamento baseadas na prática da paciência, honestidade e generosidade. Quando nos tornamos pessoas melhores, pessoas de grande caráter, nós naturalmente encontramos mais satisfação em nossas vidas e automaticamente contribuímos com os ambientes que compartilhamos. Todos nós temos uma versão ideal de nós mesmos em nossa cabeça. Essa versão se alimenta melhor, tem mais organização financeira, se exercita, é um pouco mais paciente, pode ser mais dedicado e não um procrastinador, e certamente está mais presente na vida. Para começar a agir dessa forma, simplesmente se pergunte: o que seu melhor eu faria
ou como meu melhor eu decidiria, por exemplo. Meu melhor eu assistiria pornografia. Meu melhor eu apertaria o botão de soneca 5 vezes seguidas. Meu melhor eu beberia mais copo. Por exemplo, meu melhor eu escolheria um ovo cozido para fazer um lanche ou um refrigerante. Meu melhor eu ligaria para os pais com um pouco mais de frequência. Meu melhor eu iria gritar com o cara que não conheço que me fechou no trânsito. Meu melhor eu leria um livro ou jogaria no celular. Meu melhor eu conseguiria namorar com a esposa ou passaria outra noite sem conversar e assistindo TV no sofá? São perguntas tão simples de fazer, mas notavelmente muito poderosas. Os frutos dessa vida são um bom caráter e atos para o bem comum. Marco Aurélio. Mantenha uma perspectiva objetiva. O hábito estoico final envolve manter uma perspectiva objetiva sobre si mesmo e sobre os acontecimentos, não afetada pelo vitimismo, autopiedade ou vaidade, ou seja, não se colocar nem acima nem abaixo, mas se ver como realmente você é. Descobri que a prática da meditação ou do diário me ajudam a analisar as circunstâncias de forma consistente e lógica antes de reagir. Como escrevo em um diário todo final do dia, quais sentimentos eu tive e como reagi diante de situações específicas, consigo explorar se aquela situação despertou raiva, medo ou insegurança. E descrevendo minha reação, avalio se cedi às primeiras impressões ou se analisei cada situação objetivamente antes de responder. Esse processo de reflexão é crucial para manter a clareza mental e evitar reações impulsivas. Quando me sinto sobrecarregado, recupero meu equilíbrio mental ao me questionar sobre o conselho que daria a um amigo enfrentando os mesmos problemas. Visualizar minha vida como se fosse de um estranho imparcial remove as emoções distorcidas e me permite encontrar soluções razoáveis que eu provavelmente sugeriria aos outros. Essa abordagem objetiva fortalece minha capacidade de lidar com os desafios de maneira racional e serena. Como continuar praticando o estoicismo? Abraçar o estoicismo como princípios profundos e enraizados levará mais de uma semana, especialmente porque vivemos em um mundo cheio de estímulos que constantemente competem o tempo todo pela atenção. Mesmo assim, percebi que até as práticas básicas melhoraram substancialmente minha mentalidade, meus relacionamentos e minha força mental. Ao acordar, em vez de ficar zumbizando, dedico de 5 a 10 minutos para minha autorreflexão sincera e imparcial. Visualizo meus desafios ao longo do dia, os previstos e os que podem surgir, e isso tem contribuído para me dar resistência e para ser mais produtivo e sereno. Conhecer a dicotomia do controle não significa que imediatamente passaremos a não nos importarmos com o que não podemos controlar. Por isso, acima de tudo, é crucial ter paciência consigo mesmo nesse processo. Mas significa que nosso primeiro pensamento hoje, em vez de reação emocional, será o questionamento da emoção. Por isso é fundamental manter a persistência e estar preparados para contratempos, mas com estabilidade. No final das contas, a recompensa por um esforço sustentado é uma verdadeira conquista. Durante apenas 7 dias, levar verdadeiramente a sério os ensinamentos estoicos me tornou irreconhecível para mim mesmo no melhor sentido possível. Encorajo você, mesmo que seja tomé e totalmente cético, a fazer uma tentativa honesta, começando da mesma forma que eu comecei. Não há nada a perder, mas pelo contrário, você tem muito a ganhar. E se você chegou até aqui, se lembre de comentar de qual cidade você está assistindo e 7 dias estoico. Eu também selecionei 2 vídeos para você assistir em seguida. Eles estão aparecendo na sua tela agora. Obrigado por assistir e por sempre estar aqui apoiando o canal.